E quando eu comecei esse livro, vocês vão ver que na introdução, eu peguei na epígrafe, eu coloquei uma coisa que o Saramago escreve que me deixa maravilhado. Ele fala assim: quem é? Eu quero recuperar, saber, reinventar a criança que eu fui. Pode parecer uma coisa um pouco tonta, um senhor nessa idade estar a pensar a criança que foi. Mas é porque eu acho que o pai da pessoa que eu sou, esta criança que eu fui. Há o pai biológico e a mãe biológica, mas eu diria que o pai espiritual do homem que eu sou é a criança que eu fui. A mulher que você é, Simone, é a criança que você foi. O homem que você é, Cobra, é a criança que você foi lá no Mato Grosso. Por isso que você é como você é. As pessoas se esqueceram de perceber que a infância é um negócio inacreditavelmente importante na vida dos seres humanos. E os 6 primeiros anos de vida são fundamentais para o resto da existência. E mais, tem um capítulo aqui que fala sobre a gênese da violência na primeira infância. Os trabalhos todos mostram que a hora em que você vai numa prisão, a hora em que você vai encontrar esses criminosos violentos que você vê por aí afora, cruéis, a maioria deles nunca chamou ninguém de mãe, nunca chamou ninguém de pai. Na verdade, a gênese da violência tem a ver com o teste de amor e de afeto na primeira infância. Isso é tranquilo. Isso me levou a escrever sobre esse livro. Beijar uma criança, pegar no colo, ninar, amamentar, beijar, ficar junto, dizer que ama, conversar, apoiar, acordar de noite, rezar à noite na hora de dormir. Eu tenho um amigo meu que, um dia eu entrevistei no meu programa de televisão, ele disse assim: a coisa mais linda que eu tenho na minha vida é lembrar que a minha mãe, eles eram muito pobres, fazia um jantar que para mim era maravilhoso, era pão com ovo, que era o que eles tinham. Mas o que eu mais me lembro é que de noite ela ia no meu quarto, sentava do meu lado, pegava na minha mão e rezava a Ave Maria comigo. Ele lembra pro resto da vida isso. A família, o pai, a mãe, as crianças, o significado dessas pessoas. Quem cuida, como cuida, por que cuida, o que significa cuidar. Se vocês olharem na história da humanidade, os grandes cuidadores da humanidade são as mulheres. Raríssimas vezes você vê um homem cuidando do doente, cuidando de uma velhinha, cuidando de um vovô, cuidando de uma vovó, de uma titia. Há exceções. É porque talvez a mulher ela assuma uma coisa maravilhosa de ser essa mãe eterna que ela assume quando está cuidando dos filhos e fica se projetando o resto da vida em cuidar das pessoas. E o mais importante, quem cuida precisa gostar do que está fazendo. É por isso que eu falo que você não quer ter filho, não tem. Se você tiver, saiba que a vida vai mudar. Outra coisa muito séria, né, que a gente estava observando, é as relações entre a introdução de algumas práticas e consequências que a gente pode ver à medida que a criança vai crescendo, né? A violência urbana. Eu localizei um jornal carioca de 1914, do chefe de polícia do Rio de Janeiro, que faz um artigo sobre a violência infantil e os assaltantes mirins do Rio de Janeiro. E claro, 1914, com a visão assim, essas crianças vadias, abandonadas pela família, que assaltam, pais que abandonam as crianças, etc. e tal. E qual é a prática que eles falam sempre para resolver a violência? A violência deve ser combatida, deve ter cadeia, prisão, etc. e tal. Ou seja, se preconiza o tratamento da doença, mas não se faz a prevenção. E, embora repetidamente muita gente sustente e afirme que a pobreza, a miséria, as dificuldades sociais são a gênese da infelicidade, da insatisfação e da criminalidade, a gente vê gente assim, pobre e maravilhosa, e vê muita gente rica, violenta, cruel e roubando. Ou seja, a gente está vendo uma classe média muitas vezes aí assaltando, perseguindo, tocando fogo em índio, batendo numa coitada numa empregada doméstica de madrugada que estava esperando o ônibus, 4 estudantes de direito, de classe média, de universidade particular, não é gente pobre. O que faltou para essa gente? Você vai lá ver.
Aqueles infelizes que arrastaram aquela criança no Rio de Janeiro, a gente foi ver a prática deles, nenhum deles, eles nem sabem quem era a mãe, quem era o pai, cada um nem sabiam nem o nome. São pessoas que não fizeram afeto, eles não tiveram absolutamente nada. Eles não têm o que dar, não têm de onde buscar alguma coisa. Isso é que a gente está querendo discutir com as pessoas e mostrar que por aí afora nós temos que começar a entender que ou nós paramos para pensar, reavaliamos a existência e as famílias e começamos a ter consciência do cuidado que temos que ter com as nossas crianças, ou não vamos resolver o problema da violência. Essa coisa da violência urbana e da gênese da violência, a gente sabe o seguinte: até 6 anos de idade se forma a personalidade de uma criança. Se você não fez o que tinha que fazer com uma criança até os 6 anos de idade, tira o cavalinho da chuva. Não é na adolescência que vai resolver. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: eu vim aqui conversar com você porque meu filho está entrando na adolescência, então eu queria saber, agora eu vou ficar de olho nele e tal, né? Olha, se você não pegou na mãozinha dessa criança com 3, 4 anos, se você não mostrou para ele a vida que ele boa e as relações familiares com 5, 6 anos de idade, não pense que com a adolescência você vai mudar. É tão importante a infância que algumas universidades no mundo têm um curso de medicina e um curso de pediatria, na União Soviética. Porque acho tão importante o segmento pediátrico. Por exemplo, a questão dietética. A gente sabe que essa história de não comer bem na idade adulta tem a ver com a dieta dos 4 primeiros anos de vida. Que a amamentação, a alimentação da gestante, a alimentação dos primeiros 2 anos de vida, quando não é rica, variada e estimulada, a criança não aprende a comer de tudo. E depois você não vai conseguir. Então você tem que trabalhar também a prevenção. Por quê? Porque alimentos que a mãe ingere acabam passando via líquido amniótico, o bebê degluta esse líquido amniótico com flavors, que são componentes dos alimentos, né? E isso favorece essas crianças a terem preferências alimentares. Nós temos um trabalho feito com suco de laranja e suco de cenoura. Foi trazido do pessoal lá de São Paulo. As crianças cujas mães gostavam de suco de laranja na gravidez têm tendência a gostar mais de suco de laranja. As que tomavam suco de cenoura gostam mais de suco de cenoura. Mas porque isso é uma formação cerebral, é um desenvolvimento neurológico. Essa fase inicial do desenvolvimento infantil, particularmente no primeiro ano de vida, as pessoas não sabiam o que acontecia assim. E não sabiam que era assim. Todo o capítulo inteirinho aqui é sobre a personalidade e a mitomania. Alguém aqui já ouviu falar em mitomania, né? Eu escrevo muito sobre isso, falei outro dia numa entrevista de um voluntário. A mitomania é uma maneira de catalogar uma tendência da personalidade à mentira. São pessoas que não conseguem falar a verdade, mesmo sem intenção de criar problema, elas mentem sempre. Ela fantasia, ela conta uma história maior do que ela sempre conta algo que não aconteceu. Ela vai a algum lugar, ela floreia. Isso se aprende na infância. Isso se aprende com a criança começando com as primeiras mentiras e ninguém corrigindo, vendo os pais mentirem. Ou o pai fala, você não deve mentir, mas ele mente. Né? Você não pode dizer, ele mente. E a mentira é uma coisa terrível, porque ela mina a relação familiar e a relação social. Quando todo mundo é mentiroso e começa a mentir, quem está pensando que eu estou falando do Brasil está enganado. Não estou me referindo ao Brasil, né? Obviamente. Então, né, quando você começa a perceber a mentira institucionalizada que a gente vê na imprensa, que a gente vê em todo lugar, você começa a viver uma vida que a relação passa a ser muito frágil. Você não consegue entender o que está acontecendo. E a mitomania às vezes é tão grave que quando você pega um indivíduo mitômano realmente, que começou na infância e que depende da relação familiar, você não consegue de maneira nenhuma, às vezes, modificar esse comportamento, a tal ponto que se você joga ele na parede, ele acredita no que ele diz, ele pensa que a mentira dele é verdadeira, ele acha que ele não está mentindo. E esse é um problema sério que a gente às vezes fica embasbacado até em conversas de crianças. Você pergunta para a mãe, mas ele se alimenta bem? Ela vira para a papai e fala, ele se alimenta bem? Isso é muito frequente. Então, aí você começa a perceber que as pessoas estão fazendo jogos que são jogos que não são verdadeiros, né? E acabam não trabalhando. Tem um capítulo inteiro que eu trabalhei sobre as crianças consumidoras natas. Nós estamos ensinando os nossos filhos a serem consumidores. A gente não passeia mais em praça, em jardim,
em praia, joga futebol com eles, a gente leva eles para o shopping e mostra as vitrines e compra sempre um presentinho para eles, e eles sempre estão acostumados a ir brincar no shopping, e eles viram consumidores, e evidentemente que há um interesse em que esse consumo seja estimulado nas crianças. Não é a brincadeira. Vocês entram no supermercado e aquela fila que a gente entra, cheia de... para ir no caixa, lembra? Olhem de lado direito assim, todas as coisas que tem na altura dos olhos das crianças. As crianças de 4, 5, 6 anos de idade, que nem meus netos. São só coisas de criança. Chocolates, doces, balas, brinquedos, etc. Há todo um preparo. Tem um livro muito interessante que chama A Criança do Consumo, mostrando práticas consumistas especialmente voltadas para as crianças. Há um interesse muito grande em que as crianças aprendam a consumir e se transformem em consumidores na idade adulta. Enche as crianças de brinquedos e não brinca com as crianças. A maior parte das pessoas compra o afeto das crianças com brinquedos e não fica uma hora aguentando uma criança correndo para cá e para lá e chamando, porque não dá tempo para fazer isso. As pessoas tendem a achar que essa saída é uma saída que não vale a pena. E à medida que o tempo vai passando, a gente percebe uma coisa curiosíssima, né? Que ninguém ensina. O mundo moderno fez uma coisa muito difícil. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu me formei em medicina e casei com a dona Ioné, a gente veio aqui para Campinas, quando o orçamento apertava no final do mês, o máximo que eu podia fazer era ir no gerente do banco, conversar com ele, ver se ele me fazia um papagaio, né, para 3 meses que eu pagava juro e tal. Aí só depois que ele me dava esse dinheiro é que eu gastava. Aí veio o cartão de crédito. E com o cartão de crédito você não sabe que você está gastando. A gente não lembra que aquela desgraça ali é dinheiro. E você vai pagando, vai pagando, vai pagando. E aí quando você vê, você está... Ontem eu vi uma declaração do ministro da Fazenda, graças a Deus que ele fez isso, ele falou assim: dívida em cartão de crédito é suicídio. Falou, até que enfim falar. É suicídio. Você não consegue pagar nunca. Nunca. Você se endivida e vai à miséria. Isto também é algo que se aprende na infância. A lidar com dinheiro. As pessoas acabam achando que deixar as crianças comprar tudo o que querem é uma saída elegante. Não é. É uma coisa muito complexa. Porque eles aprendem a viver uma vida que não tem nenhum sentido. Agora, eu reconheço, e é por isso que o livro chama Como Cuidar das Crianças, que tudo isso que eu estou dizendo dá muito trabalho. A cultura do século XXI é uma coisa que me atrai muito. Eu acho que nós estamos, os pediatras estão começando a se dar conta que eles precisam, de alguma forma, mudar um pouquinho as suas práticas, né? Por exemplo, a questão da escola. Eu conversei com um pai no outro dia, eu perguntei para ele: escuta, pai, como é que é a tua relação com a escola do teu filho? Ele falou: olha, eu contratei uma escola muito cara para o meu filho. No outro dia eles me chamaram lá dizendo que o menino não estava indo bem, que ele estava mal. E aí eu falei: puxa vida, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu pago a escola para você resolver. Eu não quero saber disso, eu não sou professor. Meu filho tem que ir bem porque a gente paga caro a escola. E a escola, ou seja, as pessoas estão achando que a escola tem a função de educar. Quem educa é a família. A escola informa quem vai cuidar das crianças. Por que é que nós estamos num momento crucial da história da humanidade? E por que é que, em muitos lugares do mundo, as pessoas estão começando a ter uma dificuldade muito grande de ensinar os filhos a ter respeito, a ter limites, a aprender a respeitar os mais velhos, as pessoas que podem fazer alguma coisa pela vida, ajudar as pessoas. E você percebe que há uma tendência muito grande a achar, e os pais jovens pagam esse preço muito alto, porque há 30 anos atrás, quando esses pais eram crianças, e eu fui pediatra deles muitas vezes, eles foram educados por causa de algumas coisas que eram comuns naquela época. Assim, é proibido proibir, não diga não, a criança tem que aprender sozinho, né? Então, Summerhill, né? Que é famoso livro, que segundo o Ivan Capelato, que escreveu o segundo livro comigo, deixou muita gente psicótica, né? Porque você pensa que vale tudo, aí você sai da mamãe e do papai e a sociedade dá pancada em você, porque não pode tudo. Você tem que aprender limites, tem que entender o que é a vida.
Agora, os pais que foram criados com esse vale tudo, eles hoje se sentem muito culpados de dizer não. Eles têm dificuldade para botar limite, eles não conseguem dizer isso pode, isso não pode. A conclusão dessas conversas todas minhas hoje aqui é o seguinte: é preciso que a gente saiba que ter filho é um compromisso. Que cuidar de crianças significa realmente perceber que a vida muda. E que a gente tem que realmente saber que não dá para largar. Porque se largar na sociedade que nós estamos hoje, depois a gente pode se arrepender muito. Eu não estou dizendo aqui para você ser autoritário, violento, não é nada disso. É diálogo, é conversa, paciência, tempo e colocação. E presença. Que a pior coisa desse mundo hoje é uma coisa que eu chamo de PPCC, que é presença, permissividade, coerência e constância. Se você é coerente, se você tem constância, se você está presente, dificilmente a permissividade aparece, porque você consegue trabalhar isso com as crianças e consegue mostrar o que está acontecendo. Outra coisa importante, se você percebe que uma criança, e a pediatria é uma área da medicina em que a prevenção é fundamental, e isso eu vejo todo dia na clínica, você não vai se transformar naquele pai que só leva o filho ao médico às 9, 10 horas da noite, quando ele tem febre, diarreia, dor de dente, dor no peito ou tosse. Você começa a fazer prevenção. Você começa a fazer pediatria preventiva. Você vai com uma criança até 6 meses todos os meses, até 1 ano a cada 2 ou 3 meses, depois de 1 ano a cada 3 vezes ao ano, e crianças até a pré-adolescência, 1 ou 2 vezes ao ano, para ver crescimento, desenvolvimento, alimentação, etc. e tal. E consultar, falar com essas pessoas, saber que você está ali presente para discutir e ficar presente, né? E tudo isso tem muito a ver com a dietética infantil no primeiro ano de vida. O aleitamento humano, materno, ele é fundamental, não só biologicamente, mas ele é fundamental do ponto de vista psíquico e da relação afetiva. O afeto, o apego familiar, ele é muito importante. Eu fiz um levantamento do que significa esse livro, é uma sequência de ideias que eu fui desenvolvendo, e nós estamos aí numa luta muito grande para a volta da alimentação natural, para a volta do aleitamento materno, para a volta das relações familiares, para a volta da participação das famílias no cuidado com as crianças e principalmente da consciência da paternidade e da maternidade. Parece ser um discurso meio filosófico, meio florado, mas eu me sinto muito bem fazendo esse discurso, porque eu acho que é a minha meta e a minha missão nesse mundo aí. Muito obrigado, eu estou à disposição para quem quiser fazer alguma colocação.